Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Valor. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, referência jornalística com mais de 30 anos de experiência. A gente estava esperando por esse momento, hein, Janes? Uau, hoje a internet vai travar com certeza. Estamos aqui com o Fernando Betete. Seja muito bem-vindo ao Papo de Valor. É só você, né, para me trazer aqui para essa cidade, Jundiaí, né? Sempre estou em São Paulo, Campinas, sou de Ribeirão Preto e estou conhecendo aqui essa cidade que é muito agradável, né? Por ser a minha primeira vez, mas já gostei aqui de Jundiaí. E vocês gostam muito de Jundiaí, né? Já me falaram. Né? Ares de Jundiaí, Ares do interior, né, Janes? Deixa as pessoas mais tranquilas, mais criativas. Pra gente conversar, né? Tá perto do grande centro, né? Mas tem aí a comodidade de uma cidade um pouco menor, né? Exatamente. Sem delongas, vamos começar. Vamos apresentar quem está aqui com a gente. Vamos. Fernando Betete, 30 anos presente. de experiência, jornalista, tem uma credibilidade incrível, referência no mercado. Vou te fazer a primeira pergunta, mas logo de cara, mas é assim, sem delongas. Meu Deus do céu, o que vem aí? O que você, antes de começar, não vou colocar ele assim, não vou fazer isso. A gente tem que ser gentleman antes. Como começou tudo isso? Cara, a gente quer ouvir sua história, antes de colocar você em xeque aqui. Antes de como começou, quem é Fernando Betete? Nossa, isso é profundo, hein? Quem é Fazer Fernando? sessão de terapia aqui agora. Quem é Fernando Betete? Eu vou cortar essa parte lá de trás. Lá. Eu sou filho de pais publicitários, né? Então essa rotina de meios de comunicação fazia parte do meu dia a dia, do ambiente de casa, né? Eu sou do tempo da mala direta, etiquetinha autocolante. Meu pai e minha mãe tinham uma revista no interior do Mato Grosso, não era nem Mato Grosso do Sul ainda. E Mato Grosso, era tudo Mato Grosso. Olha para você, já estou falando aqui minha idade. E eu já tinha uma máquina de escrever que toda hora enroscava ali aquela bobina e eu digitava o nome dos assinantes da revista. Mas, resumidamente, era isso. Eu sempre estava no meio de redação, né? Meu pai trabalhou em jornal impresso, em televisão, então eu respirava tudo isso daí. Então eu acredito que naturalmente esse caminho que hoje da comunicação, né, que as pessoas já me conhecem, teve essa semente lá atrás. Mas o meu grande sonho era fazer medicina. Mas nós estamos falando de 30 anos, 35 anos atrás, onde o Brasil tinha um número de faculdades limitados de medicina, não tinha tanta faculdade particular e você tinha somente o quê? A faculdade pública, você tinha que estudar muito. Infelizmente, meu pai faleceu e eu tive que trabalhar. Meu primeiro emprego foi no Banco Bamerindos, né, que já não existe mais, como digitador. Trabalhava da 00:45 às 6 horas da manhã. Eu ia de bicicleta de Calói 10 para trabalhar. Por quê? Porque eu tinha que ajudar, né, sustentar a casa ali. E assim, o sonho de fazer medicina foi ficando esquecido, mas sempre apaixonado pela informação de saúde. Eu não podia fazer medicina, então, ok, sempre estava ali lendo alguma coisa. Lembra das bancas de revistas que você tinha várias coleções, né? Que semanalmente, ou quinzenalmente, ou a cada mês você recebia um fascículo e eu estava ali. Tem até hoje em casa, né? Minha mãe fica brava lá, que joga isso aí tudo fora, aqueles livros antigos, todos amarelados, né? E fui tocando o barco, mas trabalhando para poder sustentar. E me apaixonei também pela computação, né? CorelDRAW, PageMaker, né? Esses programas de editoração eletrônica. Montei uma empresa de editoração eletrônica que fazia arte pelo computador. Naquela época ainda era 286, 386, né? Estamos resgatando aí tudo. E fui tudo sempre pioneiro nisso daí. Aí chegou a TV a cabo em Maringá, estamos falando aí de quase 25 anos atrás também, a TV a cabo no Brasil, acho que até mais. E
comecei a fazer a revista dos programas da TV a cabo. E aí surgiu a oportunidade de ter um canal local nessa TV a cabo. E o argentino, que era o proprietário dessa TV a cabo, ele viu já o meu empreendedorismo. E era o canal que passava. Hoje vai passar Super-Homem, hoje vai passar um filme e tal. E eu tinha que fazer toda a arte, né? Que nem você está vendo aqui. Eu já fazia isso há uns 35 anos atrás. Uau. E aí ele falou, agora tem que parar de fazer a grade de programação e fazer gravação, fazer entrevista. Então você imagina aí um garoto de 22, 23 anos, né, ter que aparecer numa televisão. Eu não aceitava, nem sabia o que fazer. Mas a água estava batendo aqui, tinha que ganhar um dinheirinho. Comecei a fazer entrevista na televisão, que o estúdio da TV é metade desse estúdio aqui. Não tinha espaço, não tinha estrutura nenhuma. Aí o que eu tive de ideia? Vou chamar o prefeito para entrevistar, né? Já penso grande. E as televisões na época era tudo rede. Então o prefeito de uma cidade também não tinha espaço para uma televisão. Aquela televisão do canal local começou a ter bastante audiência. Aí eu entrevistava o prefeito com um detalhe, eu não aparecia. Eu não gostava da minha imagem, eu não gostava da minha voz, então ficava a câmera aqui e só tinha a minha voz. Prefeito, aquele buraco lá no bairro, na rua tal, né? E respondendo. Então essa é a semente do Fernando Betete na área de comunicação por uma necessidade, né, financeira na época. Abandonei o meu sonho, mas nunca deixei de estudar, tanto é que eu estudo até hoje a questão da saúde. E a semente do jornalismo foi também essa necessidade de ter que produzir programas, porque senão eu seria mandado embora, né? Falar, a gente precisa preencher a grade de programação. Não tem você, vai você mesmo, né? E aí tem essa pequena semente. A televisão foi crescendo, foi se estruturando com uma grade de programação. Só que, vamos dizer assim, eu era muito preguiçoso. Por quê? Eu tinha que fazer uma matéria de manhã sobre uma determinada notícia. À tarde eu tinha que fazer outra matéria. À noite eu tinha que produzir outra matéria. Por quê? As pessoas queriam o quê? Notícias novas todos os dias. Então, ia fazer uma gravação lá de um acidente de trânsito numa rua movimentada, um bandido lá que pulou a cerca lá para roubar não sei o quê, uma briguinha lá de vereador. Então, toda hora tinha que estar produzindo. Porque eu tinha um canal meu 24 horas por dia. Vocês estão me falando aqui que vocês produzem 1 hora por semana e já se programam tudo para produzir essa 1 hora de podcast. Você imagina você ter que produzir 10, 12 horas por dia de assunto novo. Uau. Né? Sem estrutura, sem o Bruno aqui para poder ajudar. Você tinha que fazer tudo. Então, essa foi a melhor escola que eu tive na minha vida. Nenhuma faculdade hoje, nenhuma graduação, nenhuma pós-graduação, nenhum pós-doutorado me daria o que eu aprendi na raça, mas com muita força de vontade. Isso com muita dificuldade, né? Porque eu precisava do dinheiro. É aquele velho ditado, eu tinha que vender o almoço para pagar a janta. Era bem isso mesmo, literalmente falando. Eu tinha que comprar equipamento, então eu ganhava ali um dinheirinho de um patrocínio do bar da esquina do clube que ia ter uma formatura e já tinha que comprar equipamento, porque hoje, com o celular, você tem aqui um cinema, você tem literalmente na sua mão. Há 35 anos atrás você não tinha nada disso, né? E daí começou a semente do Fernando Betete, né, para produzir outras matérias. Aí perdi a vergonha de aparecer na frente do vídeo. E eu entendo hoje, né, Fábio, Janine? Entendo hoje que isso é um dom. Você pode aprender isso na faculdade? Pode, com esforço. Qualquer pessoa pode se tornar um bom comunicador, né? Mas se você faz um curso, se você se prepara, se você estuda e você tem esse dom, você tem essa facilidade, tudo fica um pouco mais fácil, né? Então, é nesse aspecto aí que o Fernando Betete, jornalista, começou a concretizar, né, a minha caminhada para hoje vocês que estão falando aí que o Fernando Betete é tudo isso. Mas para mim eu continuo nas minhas raízes, conversando de uma maneira bem tranquila. As minhas entrevistas são dessa maneira que eu faço.
entrevisto, lógico, médicos, né, de renome nacional e internacional. Às vezes eles ficam preocupados. Nossa, o Fernando Betete vai me entrevistar, o que eu vou fazer? Fica tranquilo, a gente vai conversar, que é o que vocês estão fazendo aqui. Quando você quebra esse gelo com o teu entrevistado, a coisa acaba fluindo normal. Então essa é a semente que começou aí o Fernando Betete. Então você imagina, há 3 décadas e meia atrás, ter que produzir todo esse conteúdo. Eu falei que eu era um pouco preguiçoso, né? Mas isso é força de expressão. Aí eu tive uma ideia. Como que surgiu essa ideia? Eu acho que todo mundo aqui já teve a necessidade de ir para um hospital, ver um familiar ou um amigo. E normalmente quando você vai ao hospital, você passa pelo centro cirúrgico, né? Pelos corredores. E quando tem um parente seu que está sendo operado, o que acontece na sala de espera do centro cirúrgico? Ela fica lotada e todo mundo fica que nem um leão na jaula ali em frente ao centro cirúrgico, né? Passa para lá, passa para cá. Assim que abre a porta, todo mundo vai lá, dá uma olhadinha, se consegue ver o parente, quem quer que seja ali, o amigo, o familiar. Ah, já terminou a cirurgia? Não terminou? O que aconteceu, né? Fica ansioso e a gente sabe o porquê disso. A pessoa querida que você está querendo informações e a informação não vem. Que já mando um recado aqui para os amigos, né, que trabalham em hospital. Vocês precisam, eu sei que vocês têm esse entendimento de passar a informação para quem está lá do lado de fora. E sei também que dentro do centro cirúrgico, porque eu gravei mais de 300 de cirurgias. Eu vivi dentro de um centro cirúrgico por quase 5 anos, então eu sei que é a rotina. Mas que seja 10 segundos, 10 segundos. Fulano, ciclano, tá tudo bem na cirurgia, tá? É o tempo normal, aguarda aí que daqui a pouco a pessoa vai sair. Mas muitos profissionais não fazem isso. A falta de informação. A falta de informação, que é a proposta do meu trabalho, né? Então fica aqui essa dica para vocês que trabalham nos hospitais, para dar um oi. É um olhar que você fala, tá tudo bem. E mesmo que não esteja, se você falar que tá ruim ali, então naquele momento ali, porque até para você dar uma notícia negativa, você tem que ter uma preparação para isso, né? Ah, tá indo mal lá, tá com hemorragia? Não, olha, tá tudo bem, daqui a pouquinho a gente te passa mais informações. Porque a hora que se acontecer uma tragédia, né, um pior, você vai ter que dar notícia com toda a capacidade psicológica ali naquele momento. Mas o que eu tive de insight ali, né? Eu falei, mas por que essas pessoas estão aqui no centro cirúrgico? Curiosas, elas querem informações. Aí há 30 anos atrás, Fernando Betete teve qual ideia? Chamei o meu irmão, que na época era meu cinegrafista, vamos filmar uma cirurgia. Hoje o que você vê na Discovery Channel e até seriados médicos, há 35 anos atrás não existia. Então eu entrei dentro de um centro cirúrgico, conversei com o médico de Maringá sobre esse meu projeto, que era um projeto de uma única gravação, mas enfeitei toda a história. Falei, doutor, a gente quer gravar uma cirurgia, né, para valorizar o seu trabalho, como que é feito, né? Levantei o trabalho daquele profissional. Ele prontamente, também um médico que tinha visto, não tem problema, vamos gravar. Pedi autorização para o paciente, tudo, até porque eu não iria mostrar o paciente, iria mostrar o órgão do paciente. A gente saberia que era uma mulher porque era retirada de um útero, né, esterectomia. Mas preservando a identidade ali, tivemos todo o cuidado. Entrei com a equipe e, para mim, foi tranquilo. Lembra que eu falei que eu gostava, queria ser médico? Então, aquilo ali, para mim, já era... Eu já estava me adaptando bem à comunicação. E fazer uma matéria com um assunto que era a minha paixão, então foi bom. O difícil foi segurar o cinegrafista para não desmaiar e ver todo aquele processo ali, mas deu certo. Gravei todo o processo da esterectomia, da retirada do útero. Inclusive foi por vídeo, né, que era uma técnica nova também. Preparei a matéria e coloquei no ar. Vocês não imaginam o que aconteceu no dia seguinte. Então, uma televisão pequenininha, né? E é por isso que eu falo também para vocês, não importa se o teu canal hoje tem
200 pessoas ou 50 pessoas lá da sua família e da sua escola. Às vezes, uma matéria que vai ser produzida, uma conversa que vai ser produzida, vai fazer toda a diferença. Coloquei no ar, nesse primeiro dia, no sistema normal, a pessoa assistiu em casa. Mas naquela época, eu acho que a TV a cabo em Maringá não tinha 1.000 assinantes, que era caro. A TV a cabo estava começando a chegar, a cidade não era cabeada. Hoje, se você pedir uma TV a cabo lá no Escafundó do Judas, o pessoal vai te instalar para você. Mas, por coincidência, naquele final de semana tinha uma feira popular na praça pública de Maringá. Uma feira lá, Festa das Nações. E a TV a cabo ela estava patrocinando, então ela tinha uma barraquinha para vender o quê? Para vender assinatura de TV a cabo. E aí você tinha lá aquele vídeo wall, várias televisões, né? CNN, né? Discovery, não era nem HBO, era Showtime, se eu não me engano, era lá de trás. E tinha uma televisãozinha lá no cantinho sintonizada a TV local, que era Canal 2. Não tinha nem nome, Canal 2. Né? E estava passando o quê? O programa que eu coloquei o nome de Centro Cirúrgico. E aí as pessoas iam passando aquele painel de televisão, que normalmente chama atenção, e viram lá naquela TV lá de baixo um monte de imagem de centro cirúrgico, né? Aquele lençol azul, esverdeado, o médico todo paramentado, olhando ali, fazendo processo de esterectomia, né? Tudo aquilo ali. Aí foi juntando e eu estava ali, né? Porque eu fazia parte do grupo, né? E começamos a ver todo mundo parado, não na CNN, não em Globo, não em Showtime, não na Cartoon Network, tudo aonde? No Canal 2, mostrando o centro cirúrgico. Ali caiu a ficha. É isso que eu tenho que fazer. Conseguir descobrir o que chama atenção. Agora, olha como que é o olhar da pessoa. Você vai no hospital, ou às vezes você vai no shopping, você passa e você não está olhando nada. Então, naquele momento, eu olhei e falei, se todo mundo quer saber o que tem atrás da porta do centro cirúrgico, eu, com a câmera, vou entrar nessa porta do centro cirúrgico. E aí foi um sucesso tremendo, né? Venderam um monte de assinatura, não pela CNN e nem pelo canal ESPN de esportes, né? Não, eu quero assinar isso daí. E ali foi o grande divisor de águas da vida do jornalista Fernando Betete nessa sacada, né, do programa Centro Cirúrgico, onde eu mostrei tudo. E aí eu gravei mais de 300 cirurgias. A gente, depois dessa série, né, que era série, né, eu gravava de tudo, desde retirar uma unha encravada até a cirurgia de Parkinson com o paciente acordado, ele, fazendo ali um posicionamento de um chip para ele parar de tremer. E ele o neurocirurgião tinha que saber se ele estava indo para a direita ou para a esquerda, no ponto certo, e ele estava conversando com o paciente. E eu ali dentro da sala, que também foi a primeira cirurgia realizada no Paraná. Então eu estava ali. Então até hoje, depois de 30 anos, eu converso, né, com os médicos, tudo. Fernando, aquela cirurgia foi um divisor de águas das pessoas. Eu lembro daquela cirurgia. Então, quando você vai, às vezes, no mercado, vai no shopping, que as pessoas reconhecem, né? Eu falo, Fernando, eu lembro até hoje do programa Centro Cirúrgico. Aí surgiu, então, Fernando Betete, o seu repórter saúde, e hoje a gente usa o nome jornalista, o seu jornalista de confiança, porque muito mais do que saúde física, né? Ou seja, de um problema no órgão, eu falo também de espiritualidade, eu falo de qualidade de vida, de bem-estar, e aí eu acabo abordando outros assuntos que fazem parte do ser humano e que vai impactar a saúde dele. Então, se tem uma guerra lá na Ucrânia, isso vai impactar aqui na nossa saúde. As pessoas vão ficar preocupadas. Vai vir uma notícia, olha, agora não tem mais o produto A porque o porto lá da Ucrânia fechou por causa da guerra e vai faltar isso daqui. Então, as pessoas ficam preocupadas, né? Porque pode ter um louco lá do outro lado do mundo que vai apertar um botão e o que isso vai impactar. Por isso, a necessidade de levar uma informação de credibilidade, né? Imparcial. Infelizmente, hoje, os meus colegas jornalistas, eles tomaram todo um partido, né? Eu posso ter a minha opinião? Posso, quando eu faço o meu editorial. Essa é a minha opinião do jornalista, e eu faço questão de falar isso quando eu tenho que fazer uma abordagem com o meu convidado. Olha, a minha opinião é essa.
né? Quando é notícia, notícia, tem que ser imparcial. Eu mando essa notícia para o meu internauta, para o meu telespectador, e ele vai tomar decisão, se é lado A ou se é lado B. Mas hoje não, a gente já está vendo veículos inteiros com uma determinada bandeira, e aí fica difícil, né? Porque sempre vai ter um olhar ali, mas isso aqui está puxando muito para isso, está puxando muito para aquilo. Então, é o mundo que a gente está vivendo hoje, e a gente tem que se adaptar a ele, mas, como jornalista que sou, eu tenho que informar e despertar. Olha, meu amigo internauta, que você já deve ter falado, procure a primeira opinião, ok? A segunda opinião, a terceira opinião, a quarta opinião. Já que eu falo muito de saúde, recebeu lá o diagnóstico de uma doença ruim, um câncer. O que a família vê? Meu Deus do céu. Essa é a primeira opinião. E a segunda opinião? E a terceira e a quarta? Até por conta da história da minha filha, que o médico, quando nasceu, deu o diagnóstico, ela vai viver 3 meses. Opa! Como eu já tinha toda essa bagagem na área da saúde e acompanhei várias cirurgias, Fernando, vem acompanhar aqui a cirurgia que a gente vai retirar um cisto, um tumor. O médico abria, não tinha nada. Depois eu ia fazer a entrevista com o paciente, a minha fé me curou. Né, tem pessoas que têm fé em Nossa Senhora, o outro tinha fé em Jesus, o outro, não importa, que não vou entrar nesse mérito, mas a fé dele naquele santo ou naquela divindade, quanta cirurgia a gente acompanhou, nossa, mas abri aqui, não tem mais, né? Então, essa bagagem foi me dando condições de hoje, você está com uma doença que você vai morrer hoje às 18 horas, não. Vou procurar a segunda opinião. O ser humano ele tem essa capacidade, né? E isso eu acabo também divulgando e fazendo com que as pessoas se despertem, né? Porque essa medicina que está aí, ela é importante? Com certeza ela é importante. Você sofreu um acidente, uma fratura exposta, ou um infarto, um AVC, e você caminhar rapidamente para um hospital, você vai corrigir esse problema e vai viver mais 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Ou tiver até que fazer um transplante de coração, você vive mais, né? Agora, o que eu prego muito é essa saúde, essa medicina mais integrativa. Você não tem que tomar um remédio para cortar a febre toda vez que ela chegar a 38. Você não tem que tomar somente antibiótico quando você tem uma determinada infecção. Então, eu coloco esses 2 caminhos, né, para a pessoa poder avaliar, porque tem gente que nós chegamos até hoje, a humanidade, há quanto tempo existe antibiótico? Há 70 anos? E os outros 2.000 anos, se a gente só for comparar os 2.000 anos? Não tinha antibiótico lá. E como que a humanidade chegou? Nós temos que tomar antibiótico, senão você vai morrer. Nós temos quase 8 bilhões no planeta Terra, e lá atrás que não tinha tratamento sanitário, não tinha água potável, alimentação, como que chegamos até aqui? Não tinha antibiótico, né? Então eu faço as pessoas pensarem sobre isso aí. Mas estou falando muito, hein? Antes de eu passar para a Janis, qual que foi o momento mais desafiador da sua carreira? Que você falou assim, cara, esse momento... Eu acredito que foram vários, mas esse momento que você teve que parar, analisar, falar assim, cara, esse aqui é meu ponto de inflexão da vida mesmo, profissional. Houve esse momento ou foram vários momentos? Orgulho médico. Orgulho médico. Orgulho médico. Porque quando eu comecei a fazer as produções dentro do centro cirúrgico, eu escolhia determinada pauta. Vamos fazer, tipo, cirurgia ponte de safena. Ou seja, a pessoa infartou, a famosa ponte de safena. Hoje é feito em menor número, porque tem as técnicas do cateterismo, angioplastia, a não ser quando está a veia, né? O pessoal fala, a veia está entupida, muito entupida, e o cateterismo não dá certo, a angioplastia, e você vai para uma cirurgia de corpo aberto, aqui, céu aberto. Mas olha que interessante. E aí eu também dou um recado para você, profissional da área da saúde. Eu escolhi a pauta. Quero fazer a cirurgia de ponte de safena. Lá em Maringá, sei lá, tinha 10 cirurgiões. Eu convidava doutor, quero filmar. Porque o cara tem que ser muito bom, porque é uma cirurgia complexa. Ali na época eram 7 horas de cirurgia,
né, do tempo todo, começava às 7 horas da manhã, às vezes terminava às 5, 6 horas da tarde. Então, o médico, para autorizar a minha entrada e acompanhar todo o procedimento, tinha que ser um médico o quê? Seguro. Não tem problema, porque pode acontecer tudo, que a gente chama de intercorrência, né? Mas, ou seja, então, selecionei o médico A. Ia lá, gravava, colocava no ar. O que acontecia com os outros médicos B, C, D, E, F? Iam para o Conselho Regional de Medicina. Olha que absurdo. O médico A está lá mostrando o paciente. Estou mostrando o coração. E também foi tudo autorizado, né? E aí eu comecei a ter pressão e rejeição para eu poder entrar e documentar isso daí. Então tinha hospital, não, você é persona não grata aqui, você não, a gente não quer mais você. Outros médicos, porque, né, tem os médicos aí que têm determinada influência, e aí começou a limitar. Mas, por outro lado, tinham médicos que abriam a mente. Opa, aqui está a minha oportunidade. E quando eu colocava no ar, tinha audiência. E aí todo mundo queria operar com quem? Com aquele médico que estava lá na telinha. Naquela época não tinha internet, estava lá na telinha. Ah, aquele médico lá é bom, hein? Eu vi lá no Fernando Betete, lá, ele fez a cirurgia, eu quero operar com ele. O cara queria operar de Ponte Safena com aquele médico lá, né? Aí eu fui chamado no Conselho Regional de Medicina para uma audiência, entendeu? Eu tive que preparar minha defesa. Hoje eu sei que eu nem precisaria ter ido lá, mas pela minha formação, eu fui educado que sou, fui lá defender. Olha que, né, que contraponto. Então ali eu estava lá os conselheiros de medicina, que a gente entende perfeitamente o papel, tem que ter esse cuidado, tudo, né? Mas eu sempre tive o cuidado, né? Primeiro que você tinha autorização do paciente e do médico, né? Intercorrências eu gravei várias e jogava a fita fora na frente do cirurgião, sabe? Intercorrências de filme mesmo. No caso de pessoa falecer. Pessoa assim... falecer e até problemas mais graves ali durante o ato cirúrgico, né? Doutor, fica tranquilo. Já joguei a fita fora. Eles foram confiando em mim. Erro médico, no caso, sim. É erro médico, né? De todo tipo. É intercorrência, né? Não seria o erro médico. Aconteceu um imprevisto ali. Tá. Entendeu? É um processo cirúrgico. Você está ali fazendo um bolo, passou o ponto. Você não queria que o bolo queimasse ou o ovo. E outra, eram cirurgias de alto risco. Não intercorrência. Acontece, tá? Não tem a ver com erro médico. Mas ali eles entenderam que o Fernando Betete, um jornalista sério, que eu não estava atrás do sensacionalismo. Se eu quisesse mostrar as intercorrências que todo mundo está sujeito, tanto é que hoje você vai fazer uma cirurgia, é uma cirurgia leve, não tem problema, mas é uma cirurgia, né? Pode acontecer, a gente nunca sabe, né? Eles sempre falam, porque a medicina não é uma ciência exata. Então, se perguntando, foi esse fato aí que, na verdade, depois de 6 meses, aí eu acabei com a série Centro Cirúrgico. Eu falei, mas espera aí, eu estou ajudando a medicina brasileira, né? Porque tinha audiência, as pessoas assistiam, eu estava ajudando toda aquela medicina de Maringá e região, porque eu gravava nos hospitais lá, depois que eu vim gravar aqui para São Paulo, né? Então eu estava divulgando, olha, aqui é um bom centro médico, né? Na verdade, se eu tivesse ali o poder de mídia, né, de um conselho de medicina, ou até mesmo do prefeito, essa questão, não, vamos valorizar, vamos mudar o formato, vamos mostrar menos sangue, vamos mostrar uma imagem assim, porque eu mostrava tudo, né? Então, ok, a gente vai adequando ali. Mas como era uma TV paga, a pessoa pagava, eu quero assistir isso, eu vou assistir aquilo, né? Você tem aí os canais de todos os tipos que você paga, isso eu quero assistir desse jeito. Se eu ficar só filmando lá 10 metros de distância do campo operatório, do campo cirúrgico, as pessoas não iriam ver, e o que chamava atenção é isso. Então, foi esse fato aí, eu não digo que eu desisti ali, eu mudei a página. Eu acreditava e acredito que eu estava fazendo um bom serviço para as pessoas entenderem que elas precisam cuidar da sua saúde, porque eu mostrava o câncer lá no fígado. Abria lá, olha, isso aqui é o câncer aí. Entendeu? Aquela cervejinha, o cigarro e aquela carne
que você está comendo, olha o que está acontecendo aqui no intestino. Obesidade mórbida, a hora que abria lá, via aquela barriga enorme, toda cheia de gordura. Eu falei, é isso daqui. As pessoas chocaram, Fernando, eu fechei minha boca, Fernando, eu comecei a fazer caminhada, porque, meu Deus, olha aquela cirurgia que você fez, então eu não quero. E às vezes as pessoas só entendem isso dessa forma, né? Eu não vou mais beber e dirigir, porque olha o que pode acontecer. Eu não vou mais encher a cara, eu não vou mais comer tanto, ou se eu comer um pouquinho mais, eu já vou fazer um exercício. É uma maneira, tanto é que nessas campanhas de acidente de trânsito, o que eles fazem, né? Ele põe um carro lá totalmente batido, ele põe aquele negócio, o cigarro, né? Põe lá uma pessoa lá, ó, o Ministério da Saúde adverte, é isso que você pode fazer. Então, é só dessa maneira que o ser humano, opa, deixa eu tomar cuidado. Então, respondendo a tua pergunta, foi essa audiência que eu tive que ter e fiz, mas vida que segue e aprendi também. Você vê que coisa, né? Muito se fala que o maior ativo hoje é a atenção. E há 30 anos atrás você já trabalhava com o ativo mais importante que é hoje, que é a atenção. E não é nem só isso, né? Eu tô aqui pensando, o poder da influência. Da influência. Aquela espectador queria fazer a cirurgia com o médico que estava aparecendo ali. Por qual motivo? Então, assim, a gente achando que tá aqui entendendo, Betete já está 35 anos na frente, com a influência, com a atenção. Verdade. Agora, o que é isso, né? Tem explicação, né? Foi sorte? Foi sorte, ok, podemos colocar, mas preparação, né? Então, essa oportunidade surgiu e eu não abandonei essa oportunidade, investi, acreditei, porque eu também gostava. Talvez se fosse um outro repórter que estaria só fazendo o seu trabalho ali de uma pauta jornalística dentro de um centro cirúrgico, a rotina de um centro cirúrgico, ele faria aquela pauta, no outro dia ele já estaria fazendo a rotina lá dentro de um aeroporto, né? Mas comigo teve toda essa atenção, porque eu gostava e gosto do assunto. É o trabalho com significado, né? O que a gente sempre fala. Hoje, principalmente hoje, com a internet, nós vemos muitas pessoas que ficam perdidas falando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nessa internet? Aí vê o Betete fazendo o centro cirúrgico, por exemplo. Eu vou fazer igual porque dá audiência. Mas peraí, a pessoa vai entrar lá no centro cirúrgico, ela vai cair dura no primeiro sangue que ela vê. Será que isso é do outro? Então, quando a gente trabalha com significado, esse é o resultado. Então, um detalhe que você me fez lembrar que é o seguinte. O cirurgião está ali, concentrado, fazendo o procedimento cirúrgico. Eu estou ali, ele está com um microfone de lapela. No começo, ele nem microfone de lapela ele tinha. Eu tinha que colocar o famoso sorvetão de longe. Doutor, o que o senhor está fazendo aí agora? Sabe? Eu tinha que ter todo esse cuidado, né? Mas o que todos eles destacavam no meu trabalho era o seguinte. Eu começava a narrar. Nesse momento, o cirurgião está fazendo a incisão, ele está fazendo aqui na parte inferior do abdômen, né? Aqui está fazendo mais perto da... Eu começava a fazer todo o tempo cirúrgico com a minha narração. Assim como tem um narrador de futebol, Sim. eu começava a fazer ali. Lembra que eu falei que eu gostava, que esse era o meu sonho? Então, eu estudei muito. Então, cada matéria que eu fiz sobre saúde, cada entrevista que eu fiz com o médico, aquilo ali fixava na minha mente. E eu traduzia o mediquês, né, todo aquele palavreado, falando bem simples, né, do médico, do cirurgião, do neurocirurgião, eu transformava prontamente numa linguagem para leigo. E eles ficavam surpresos, porque era muito comum. Até a primeira entrevista que eu fiz com o médico, o Dr. Léo Ribeiro, terminou a entrevista, ele perguntou se eu era médico. E os cirurgiões também. Falaram, você fez medicina, você fez biologia, você fez enfermagem, porque você sabe de tudo. Se amanhã eu teria que fazer uma cirurgia de um câncer hepático, de um câncer no fígado, então eu dava uma lida, né? Só que lembra que naquela época não tinha internet. E eu também não tinha dinheiro. Como que eu ia aprender? Nas bibliotecas. Eu ia na biblioteca das faculdades de medicina, ou ia na livraria, todo bonitinho. Você tem algum livro aí de câncer, de anatomia? Deixa eu dar uma olhada. Pegava, engolia tudo aquilo ali, para que no outro dia eu esnobava o conhecimento ali para o cirurgião, porque eu fiz a minha colinha, né? A colinha, no bom sentido, é
de preparar para a pauta, que é o mínimo que qualquer jornalista pode fazer. Hoje eu me dou o luxo de entrevistar os profissionais da área da saúde sem ter que estudar profundamente, porque eu tenho uma base. Então eu posso entrevistar um neurocirurgião ou posso até mesmo entrevistar um terapeuta que trata ali de assuntos mais simples, não tão complexos, porque eu tenho a caminhada, né? Então eu consigo conversar com ele num bom nível. Até porque a proposta do programa, né, do Fernando Betete, do canal, não é a gente fazer ali uma aula de medicina, é levar informação para o público leigo. Janis. Eu tenho uma pergunta. Imagino eu que foram anos, né, fazendo as gravações do centro cirúrgico. E como era isso? Porque assim, eu vou falar como uma familiar de um paciente que está no centro cirúrgico. Então, minha mãe está lá no centro cirúrgico, eu estou aqui na salinha, apreensiva, ai meu Deus, o que está acontecendo ali dentro? E pro Betete, isso virou uma rotina, era uma coisa corriqueira. Você entrava ali dentro e fazia. Como você lidava com essa rotina, com essa normalidade? Com muito respeito, e não foram uma nem duas, foram várias vezes que eu saía para fora, porque se eu estava filmando a cirurgia lá da sua mãe, nesse exemplo, eu sabia que você estava lá fora e teve autorização. Normalmente tinha autorização de algum familiar, né? Porque eu tinha pacientes ali que eu ia gravar, mais idosos, menos idosos, pessoas especiais, eu tinha que falar com alguém, né? Enquanto o cirurgião estava lá, eu também, você pega uma cirurgia de 8 horas, eu não vou ficar filmando 8 horas, né? Cada tempo cirúrgico, cada etapa cirúrgica é que eu pegava o detalhe ali. Então, gravava ali de 5 minutinhos e esperava o tempo do cirurgião. Me afastava, e aí, doutor? Espera mais um pouco que eu ainda não cheguei no campo aqui, não cheguei no órgão. Só vamos aguardar, porque você tinha uma fita, né? Naquela época era fita, você tinha 2 horas para você. Não era como hoje, né? Não é Vou como gravar hoje, que você 5 pega ali um horas, chipzinho ali, tem 500 horas para você gravar. Então, tudo isso era super, sabe, mensurado, porque era caro. Hoje, sei lá, uma fita VHS, Super VHS, sei lá, se hoje custasse lá proporcionalmente R$100, hoje, estou falando de dinheiro de hoje, para minha equipe de produtora, era caríssimo. Tanto é que a gente tinha dó de pegar as fitas velhas e ter que gravar por cima. Lembra disso? Que a gente gravava, podia gravar por cima. Aí eu falei, vixe, vou ter que apagar isso daqui. Apaguei um monte de tesouro, porque não tinha dinheiro para gravar uma outra cirurgia nova com uma fita nova. Eu falei, não tem dinheiro não. Então foram fitas assim que a gente perdeu um acervo, porque não tinha dinheiro para comprar. E aí o hospital não patrocinava, o médico nunca tinha dinheiro para patrocinar, o patrocinador não tinha. Você fazia isso por paixão. E aí eu ia ali na sala de espera, viu, ó, eu tô lá gravando, tá tudo 10, tá perfeito, tá tranquilo. Eu fazia o papel, até porque o pessoal todo já me conhecia, né? E fazia questão, o Betete, grava lá a cirurgia lá do meu pai, da minha mãe, do meu filho, porque se você estiver lá dentro, eu sei que, né? O pessoal vai fazer, não que vai fazer com mais cuidado, mas tem ali alguém que eles confiavam, né? Então você vê que essa semente de confiança vem lá de trás e é uma característica minha, né? Esse lado humano de ajudar as pessoas. Então não custa nada para mim, né? Dar um oi ali, ó, tá tudo tranquilo, porque você tem, né, centro cirúrgico de todo tipo, né? Tem um que já fica ali na porta, você já está vendo o pessoal na sala de espera, no corredor, e tem outros que são acesso difícil. Mas como eu saía antes acabou, aí ele vai dar ponto, vai fechar, vai para a sala de recuperação, ali já seriam 2 horas que o paciente ficaria ali. Então, como eu saía antes, fiz o meu serviço e encontrava, ó, deu tudo certo ali, tranquilo, beleza. Então, eu sempre tive esse cuidado, até que eu falei aqui agora há pouco, né? Você que é profissional da área da saúde, dê a informação. Não importa se é uma informação positiva ou negativa, mas dê a informação. Por pior que seja a informação, você vai ter que dar. Quer seja 5 horas da tarde ou 7 horas da noite, você vai ter que dar a informação. Então, já dê a informação. Humanizar, né, essa parte médica foi uma coisa que começou a fazer muito sentido para mim, principalmente depois que eu me tornei mãe. E eu vejo realmente que
é uma coisa tão corriqueira, hoje eu entendo que é tão rotina para os médicos, só que para a pessoa que está do outro lado, é um momento que ela espera pelo menos um olhar, uma informação. E hoje, estando envolvida com profissionais da área da saúde, principalmente porque essa foi uma dor muito forte para mim, eu incentivo muitos médicos, enfermeiros, dentistas, que existe um coração batendo do outro lado, né? Então, atentem ao recado Não, né? que o Vários, Betete né? já... Vários corações estão ali. E outra coisa que está cada vez mais difícil, a humanização dos médicos. Vou repetir, não tenho medo de repetir. Está cada vez mais difícil a formação de médicos humanos, tá? Está muito protocolar. Então, você está mexendo com uma vida, né? Eu sei da história da sua filha, você sabe da minha história. Então, você tem... Eu não digo que a técnica psicológica, né? Se você é uma pessoa fria, então você faça o estudo de uma técnica psicológica para poder dar uma notícia ruim, né? Notícia boa não tem técnica. Você fala, ó, deu tudo 10, tá vivo e vai viver mais 100 anos. Ok, isso não tem. Mas se você não tem essa humanidade, então faça um curso de como passar uma notícia, né? E eu percebo o seguinte nessa minha caminhada, quantos prognósticos, né, que foram falados ali durante o exame, eu recebo, eu acho que toda semana, uns 3, 4 exames para eu dar diagnóstico. Calma lá. As pessoas mandam para mim, Fernando, eu recebi esse diagnóstico aqui, o médico me falou assim, eu fiquei com um pouco de medo, você pode confirmar para mim? São pessoas mais próximas que têm o acesso ao meu celular e eu tenho essa facilidade de passar para os melhores médicos do Brasil. Olha, dá uma olhada nesse exame. E quando não, a segunda opinião é diferente da primeira, a terceira opinião é diferente da segunda e a quarta opinião. Então, o médico tem que entender, e quanto mais bagagem tem esse médico, quanto mais experiência tem esse médico, ele vai entender. É que nem o caso da minha filha, né? Vai morrer em 3 meses. Hoje ela tem 20 anos, está no 3º ano de medicina. Então, olha só, nasceu, vai morrer em 3 meses, aquele médico falou. E ela está hoje com 20 anos no 3º ano de medicina. Então, esse médico que deu esse prognóstico, ele já aprendeu a lição. Olha, tem uma doença difícil, uma doença grave, mas é uma caminhada longa para tratar, ou nós não temos como tratar, mas existem outros caminhos que a gente pode tentar dar uma melhor qualidade de vida. Por quê? Você não sabe o dia de amanhã. Médico não é Deus. Médico não é Deus. Quem pode dar a sentença final não sou eu, não é você, não é nem mesmo o médico. Ah, vai morrer hoje de noite, vem aqui se despedir. De repente são mais 30 dias, 60, de repente são mais alguns anos. Estamos repletos desses casos. Então, o alerta que eu faço aqui para você que é médico, que está nesse mercado extremamente concorrido, e se você olhar para o seu paciente, olho no olho, não importa a gravidade da doença, olha, você está com uma doença grave, mas me dá aqui sua mão e a gente vai vencer essa doença. Não é melhor do que falar, olha, você tem uma doença grave, você vai morrer daqui a 1 mês. Qual que é a diferença que eu falei? Eu estou dando uma esperança, estou dando, sabe, um alívio para ele. Não, é difícil, mas eu vou conseguir, o doutor está aqui comigo. Pode até ser que em 30 dias ou até menos a pessoa parta, a pessoa vai embora. Mas esses últimos 20 dias, que por acaso ficou nesse exemplo fictício, ela teve ali, sabe, um fôlego, ela teve uma esperança. Agora, por que falar que amanhã você está indo embora? Então, essa comunicação com o seu paciente, porque a medicina ela é um sacerdócio. A partir do momento que ela vira comercial, fica difícil. Por isso que eu sempre procuro, nos meus médicos, né, dos meus familiares principalmente, perceber que aquele médico ali, e não é porque o médico é novo, ele não tem a sua humanidade, ou o médico que tem 50 anos de formado tem a humanidade, né?
Pode ser totalmente ao contrário. Você pegar um médico com 50 anos de formado e ser duro e ser grosso, né? E às vezes você pega um médico de 30 anos e ele é bastante humano. Isso vai muito da formação. Você estava falando muito da questão familiar, né? Então, se você tem um médico que é muito mais atencioso, você percebe o quê? Uma melhora na recuperação desse paciente aí. Então, uma mensagem que o médico dá: olha, você está indo para a UTI porque o seu caso complicou, mas você vai entrar na UTI hoje e a gente vai sair da UTI. A UTI significa o quê? Que a gente vai te dar um cuidado mais de perto ainda, que eu não consigo te dar aqui no apartamento ou no quarto, tá? Então não tenha medo da UTI. E só vai para a UTI quem tem condições de sobreviver. Esse é o termo. Você precisa de um cuidado mais atencioso. Não é assim que você faz com a sua filha ou com alguém da sua família quando precisa de mais atenção? Vai chegar um parente em casa, então você vai preparar mais, deixar sua casa mais bonita, vai fazer um almoço, um jantar mais bonito, ou seja, você está se dedicando mais para que tudo saia de forma correta. E se os médicos entenderem, né, e aí vai do desafio de cada um, deixa eu melhorar a minha relação humana. Eu faço isso com um simples paralelo. Se você faz uma terapia com psicólogo, com psicoterapeuta, quantas vezes você já foi no seu psicoterapeuta totalmente derrubada, morta, sabe? Nossa, aconteceu uma tragédia, que seja, perdi meu filho, que seja, perdi meu marido, perdi minha esposa. Ou seja, acontece, né? Os traumas na nossa vida. O que o psicoterapeuta normalmente faz? Calma, respira. Nada como um dia atrás do outro, ele vai o quê? Te resgatando, né, daquele grande estresse que você teve, né? Então, a gente fala muito, né, que o médico de hoje ele tem 6 horas aula de nutrição. E a gente sabe da importância da nutrição. Então, aquele médico hipergabaritado é a formação acadêmica, ok? Aí você tem lá o câncer, né, que para mim, agora volta aqui, Fernando Betete, a minha opinião. Quando a pessoa tem um câncer, a alimentação dela tem que ser adequada àquela doença, né? Você não vai poder fazer uma maratona e comer uma feijoada antes de sair para a maratona. Então, ou seja, cada dia, cada situação, você tem a sua dieta adequada. E aí eu vejo várias vezes a pessoa está com câncer, o que eu posso comer, doutor? Pode comer de tudo, né? Então, eu não sei, lógico, tem que ver o câncer aí no caso, né? Mas normalmente é o quê? Adequado, até porque normalmente a maioria dos cânceres tem a ver com a própria alimentação. Então, eu faço esse alerta porque chega muita informação para mim, porque as pessoas acreditam no Fernando Betete. O que eu faço aqui, o que eu faço ali? Eu dou 2, 3, 4, 5 opções. Olha, procure essas outras visões, né? Que preciso conversar com alguém, preciso ter uma segunda, uma terceira, quarta opinião. E as pessoas vão atrás desse outro olhar que faz toda a diferença na vida da saúde dessa pessoa. Você estava comentando, né, sobre o desafio que você teve com a sua filha. Vamos entrar no assunto de família. E a gente estava conversando aqui nos bastidores que a gente tem algo em comum, né? Então, conta pra gente, porque tem a galera que acompanha a gente não sabe dessa história. E nem se preocupe com o horário que a gente vai aqui. O papo é bom e vamos que vamos. É assim, existe um Fernando Betete com horas de centro cirúrgico, fazendo entrevistas, dando, né, acompanhando, vendo familiares do outro lado com o coração partido, mas de repente a história acontece com você. De repente, uma gravidez que foi tudo tranquilo, tudo maravilhoso, onde estava esperando uma filha, vocês já tinham um filho, né? Então a experiência que vocês já tiveram estava sendo esperado que tudo fosse perfeito, e de repente chegou uma notícia que de repente o Fernando se viu do lado de cá. Como foi isso para você? Como então, homem, como marido? Hoje eu entendo, né? Como eu sou uma pessoa cristã, hoje eu entendo que tudo isso foi uma preparação, né? Foi muito sofrido, né? Eu falei aqui para vocês, eu literalmente tinha que vender o almoço para pagar a janta, né? Muitas vezes a luz de casa foi cortada, a luz do escritório foi cortada,
o carro foi apreendido, situações difíceis mesmo, mas sempre persistindo no conteúdo que eu tinha que produzir. Essa era a minha profissão. Salário dos meus colaboradores atrasava, segura a ponta aí, então momentos difíceis mesmo. Mas a bagagem do conteúdo estava aqui. A bagagem do conteúdo, os valores do Fernando Betete estavam preservados. Olha, eu vou pagar o aluguel, fica tranquilo, eu vou pagar o condomínio, fica tranquilo, olha, eu vou pagar a parcela do carro, aí está um ano atrasado, mas eu vou pagar, não tem problema não. Até que a Priscila veio, né? Eu já tinha o meu filho Vitor Hugo, a gente tinha o projeto de 2 filhos, né? Queríamos muito uma menina e Deus abençoou com uma menina. E fizemos toda essa questão de pré-natal, ultrassom, tranquilo. Nada foi diagnosticado. Nas 2 últimas semanas, o médico falou, olha, a ausculta cardíaca, né, do ultrassom aqui está meio esquisito, mas deve ser o cordão que está ali meio enrolado. Não, tanto é que a minha esposa, é normal, não tem. Mas aí, naquele momento, eu tive que ir para o hospital com a sogra, com a minha mãe, com os cunhados, sogros, tudo ali. Fomos receber a Priscila, né? Só que, lógico, eu não quis entrar para filmar a cirurgia, não fiz nada. Tanto é que nós nem gravamos a cirurgia da Priscila, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas quando nasce, vocês sabem, né? Nasceu ali 10 minutinhos, já vai lá a enfermeira ou pediatra com a criança no colo, abre a porta, todo mundo ali tira foto, essa coisa toda. No caso da Priscila foram quase 2 horas para ela ser apresentada. Então você imagina, nasceu, eu era ali interno do centro cirúrgico. Você estava na sala de parto? Estava na sala de espera. Sala de espera também. E tem alguma coisa errada. Porque os 10 minutos foram 30 minutos, foram 50, foram quase 2 horas. Aí o pediatra veio e falou, o pai, né, que eles chamam, né? O pai, vem aqui, vamos conversar. Aí me levou para uma sala reservada, olha, tua filha tem um problema no coração, né? Não tem, nasceu, tentamos ali de tudo, tem alguma coisa no coração. A ausculta cardíaca não tá legal, vai ter que fazer exame. Eu já lembrei do famoso sopro, né? Parece ser um sopro, né? Mas tá um sopro esquisito. Sopro, eu já tinha feito cirurgias disso. Tranquilo, dá um jeito, né? Aí vai fazer essa bateria de exames, né? Até para encurtar aqui o nosso resumo, até que se chega no diagnóstico mais próximo do diagnóstico. Olha, aí vai para ultrassom, tudo. Olha, ela tem CIA, CIV, comunicação interatrial, comunicação interventricular. Eu não estou conseguindo ver a artéria pulmonar, né, que é a artéria que leva o sangue venoso para o pulmão ser oxigenado. O coração está um pouco grande, né, cardiomegalia. Mas a gente precisa fazer mais exames ainda. Eu falei, meu Deus. E era um pedacinho de gente, né? E você já ali com um amor tremendo naquilo ali. E aí, tem que fazer o quê? Ali o Fernando Betete, jornalista, esqueceu de tudo, né? Porque ali entre o pai você fica num conflito. Tem que ir no Pequeno Príncipe em Curitiba, que é um hospital de referência em cardiopatia pediátrica. Vamos para lá. Bom, fomos para o Pequeno... Aí foi fazer cateterismo. Então você imagina fazer um cateterismo, né? Uma criança pequenininha que tinha lá 2,5 kg, né? Pegar a veia, né? Dói pegar a veia no filho, né? Dói mais na gente do que Dói, né? Dói. no filho, né? E vamos fazer o cateterismo. Então foi até que eu escrevi ali na orelha do meu livro, né? Ali eu negociei com Deus, né? O que você quer? Faço qualquer coisa. Prometi, sabe, tudo que estava e não estava ao meu alcance para que saísse do centro cirúrgico, do cateterismo. Foi um erro médico, tua filha tá boa. Não tem nada, né? Isso, estou contando assim, mas não é fácil, não. Aí veio o diagnóstico, foi feito cateterismo, tudo, né? E falaram, olha, tua filha, aí com o exame de cateterismo você tem a precisão do diagnóstico, né? E aí foi confirmado, CIA, CIV, comunicação. Então o sangue venoso misturava com o sangue arterial, tinha cardiomegalia e não tinha artéria pulmonar, que é fundamental para a pessoa viver. Recebe o sangue, leva para o pulmão, oxigena, volta e estamos aqui hoje vivos, né? No caso dela, do arco da aorta, saíam 5 colaterais, 5 vasos.
3 indo para um lobo do pulmão e 2 indo para o outro lobo do pulmão. Foi uma alternativa que o corpo dela encontrou para se manter viva naquela circunstância. Só que esse encanamento, falando uma linguagem mais simples, estava tudo errado. Então, você abria a torneira da pia da cozinha e saía água na torneira lá do banheiro da suíte 2. Estava tudo errado ali. E você dava descarga aqui para ir para fora, voltava. O encanamento, a circulação estava toda errada. Mas, com esse arco da aorta, saindo as 5 colaterais, mantinha ela viva, oxigenava um pouco. Aí foi o médico falar, não tem o que fazer, Fernando, isso daí é incompatível com a vida. Transplante não dá para fazer porque está tudo errado, então teria que fazer transplante de coração e de pulmão junto, abrir aqui, jogar fora e pegar um outro. E também a gente não tem técnica para isso aqui. E se um pai perder uma criança, dificilmente um pai ou a mãe doa órgão de bebê, Tem que estar num nível assim de consciência, vamos ajudar outra criança. Foi difícil. Falei, tá aí, o que nós vamos fazer? Não tem como esperar, não. A gente vai dar um remedinho para ela e vamos aguardar, Falei, tá bom. Aí deram furosemide, que é diurético, digoxina, que é também digitalis, para bater mais forte o coração, captopril, pressão, e sildenafil, que é o Viagra, que é o efeito colateral do Viagra, hipertensão pulmonar. E foi dando. Então a gente foi vivendo um dia de cada vez. A gente não dormia, Dormia com um olho e acordava, e o outro ficava aberto para ver se estava respirando. E assim foram dias, semanas, meses e anos, porque ele falou que ia morrer em 3 meses, Então, esses 3 primeiros meses foram bem difíceis. Não morreu com 3, não morreu com 4, não morreu com 5. A gente foi esquecendo, E foi dando o remedinho e a Priscila foi crescendo e assim foi. Eu não sei se vocês folhearam o meu livro, tem uma foto lá do primeiro aniversário da Priscila. Eu li o livro. E você vê como que nós estávamos acabados, Ali a Priscila com aquela carinha, minha esposa acabada, meu filho e eu ali. Eram 4, não digo, estávamos acabados, porque foi 1 ano. Como é que vai ser amanhã? Por quê? Por causa desse médico. Falei, olha, vai morrer. Olha o poder de um médico. Lógico que a gente respeita, da palavra. Olha, não tem... Olha, Fernando, é uma doença grave, o que a gente pode fazer é isso e vamos tocar o barco, Mesmo que o cara não tenha fé, mas ele consegue ver. Você é cristão? Vamos pedir a Deus aí, vamos fazer um milagre. Você é budista? Aproveita um dia de cada vez, Aproveita, aprenda a viver um dia de cada vez. Olha como seria diferente. Você é budista? Ok. Você é espírita? Ok, vamos pedir. Você é muçulmano? Vamos pedir também. Você é Nossa Senhora Aparecida? Vamos pedir para Nossa Senhora Aparecida. Você é judeu? Vamos... Eu sou médico, como que eu vou poder falar que eu tenho essa sentença aqui? Então, por isso que eu falo, Eu sei que é pesado aí para os médicos que estão nos ouvindo, mas acabou com a família, Acabou com a família no sentido de falar, mas nossa, como é que vai ser? Se vai morrer ou não, olha, é uma situação difícil, toca o barco. Mas deixa eu encurtar a história. E assim eu fui levando a Priscila até os 8 anos de idade. Com esses remédios, com muita dificuldade, 4, 5 pneumonias por ano, antibiótico à vontade, Terminava uma caixinha, 2 meses estava lá ela outra vez. E a minha mulher, você é mãe, você sabe o que eu quero dizer, você que é mãe também, minha mulher não tinha mais o que fazer. Vamos dar antibiótico, Ela tinha aquela visão, tarja preta, tarja vermelha é melhor ainda, Qual que é o melhor antibiótico que tem? Vamos dar isso aqui. E lembra lá do carro apreendido, da luz cortada? Então era difícil tudo isso daí. E eu continuei com o Fernando Betete, o Repórter Saúde, fazendo as matérias. E foi através do Repórter Saúde que, com o microfone na mão, eu fui entrevistando outros médicos e vendo que, olha, tem alguns caminhos, é diferente. Talvez o ano que vem vai ter uma técnica cirúrgica que vai dar para arrumar. Então, a gente foi levando. Até que eu cheguei no médico Lair Ribeiro, Dr. Lair Ribeiro, que eu tinha que vender o almoço para pagar a janta, e ele dava muita audiência. Então eu consegui uns patrocínios para entrevistar
o Dr. Lair Ribeiro, né, que eu tinha que lutar para pagar as contas. E ele me deu 15 minutos para fazer a entrevista com ele e eu esperei quase 6 meses para ele autorizar a entrevista, porque ele não queria saber disso daí, né? Mas eu fiquei insistindo, aí pedi para uns amigos em comum, ó, vê lá se consegue. Aí foi. Lembra que eu falei que tudo foi uma preparação? Então todo o centro cirúrgico, mais de 300 programas gravados, centro cirúrgico, de médicos, médico era todo dia, entrevistava um médico. Então, o que aconteceu? O Fernando Betete estava bem preparado com conhecimento da área da saúde. E quando eu fui entrevistar o Dr. Lair Ribeiro, eu não fiquei perguntando o que é dor de barriga. Eu já fui com assuntos mais profundos. E eu até falo, né? Ele falava A, eu falava B. C, D. Eu ia continuando a conversa com ele. E uma conversa bem racional com o conteúdo médico. Por quê? Porque eu fui preparado a ferro e fogo com todo esse conhecimento. Aí o pessoal ali da assessoria, né, deu tempo, né, já foi, aí até com o Dr. Lair falou, deixa que... Ele falou, o menino aí é bom, o menino aí é bom. Aí já quebramos o gelo, ele já parou a gravação, fomos ali tomar, ele é mineiro, né, um cafezinho, pão de queijo, a gente já foi trocando umas ideias e dos 15 minutos foram 1h47 de gravação. Essa entrevista está no YouTube com milhões de visualizações até hoje. E terminou a entrevista, eu lembrei que eu tinha ali mais uns minutinhos para falar com ele. Muito obrigado, viu, Dr. Lair? Obrigado, né? Já estava preparado, mas eu queria fazer uma consultinha, né? Ele já deu risada, né? O que é? Colesterol, diabetes, o que você quer saber, né? Eu falei, eu tenho uma filha com uma cardiopatia. Quando eu falei filha com cardiopatia, ele já... O corpo dele, mas filha, cardiopatia, o que é? Ela tem atresia da artéria pulmonar, CIA, CIV, cardiomegalia, hipertensão pulmonar. Ele perguntou quantos meses ela tem. Quantos meses? Ela tem 8 anos. 8 anos com isso daí. O Dr. Lair é bem espiritualista, né? Ele me falou, olha, Fernando, se você tem uma filha com essa cardiopatia, com 8 anos de idade, é para eu fazer alguma coisa. Você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa, eu entendo, né? Ele até fala a palavra universo, que eu atribuo isso a Deus, né? Então, é para eu ajudar, mas deixa eu saber, ela está tomando, ele falou, está tomando furosemide? Tá. Está tomando captopril? Tá. Está tomando sildenafil? Tá. Tomando digoxina? Tá. Ele deu aquela respirada, né? Só vou fazer aqui. Olha, tem um médico americano chamado Dr. Stephen Sinatra que tirou mais de 2.000 pessoas da fila do transplante que tem insuficiência cardíaca, porque o resumo final da minha filha é insuficiência cardíaca, né? Tem N motivos, mas tem N causas, mas é insuficiência cardíaca. O coração está fraco, não consegue mais bater. E prontamente ele já falou, se você autorizar, eu já faço aqui o protocolo, você continua tratando ela no Pequeno Príncipe com a medicina tradicional, mas você, paralelamente, isso aqui são vitaminas para o coração, que esse médico americano desenvolveu, e você dá para ela. Isso era agosto, mais ou menos, eu levo ela, né? Levava, na época, em junho e dezembro, fazia o acompanhamento no Pequeno Príncipe. E toda vez que ia, aumenta a dose, não tem nada de novidade, volta para casa. E ele perguntou, quando você vai voltar no Pequeno Príncipe? Daqui uns 4 meses. Falou, perfeito, é o tempo que esse protocolo aí, a solução de Sinatra vai te ajudar. E passaram-se, né, agosto, setembro e tal, chegou dezembro, fomos para a consulta de retorno, e a consulta que normalmente eram 10, 15 minutos, fazia ali o eletro, ultrassom, aumenta a dose, até os médicos, né, tá aí outra vez, né, estamos aqui outra vez. Naquela consulta, os 15 minutos se transformaram em 1h30, 2 horas. Viraram a Priscila de cabeça para baixo de tudo para ver o que estava acontecendo com ela, né? Como eles me conhecem, jornalista, sempre antenado em tudo. Aí, Fernando, vem aqui, vamos conversar. Me levaram lá para o consultório, né? A minha mulher estava muito preocupada porque a minha mulher queria dar os remédios
dos cardiologistas, o que sempre foi dado, sempre foi mantido. Mas ela estava preocupada com essa vitamina, né? Você poderia ter dado alguma coisa. Aí foi... Olha, Fernando, eu sei que você sempre está pesquisando essas coisas, mas eu queria saber o que você fez com a Priscila, porque a gente está dando alta para ela. Uau. Porque no débito cardíaco não tem mais, a função cardíaca está dentro da normalidade, a pressão está dentro da normalidade, a oxigenação está boa. O que você fez? Estou resumindo aqui também, né? Aí eu contei toda a história, eu falei, olha, então eu vou ter que tirar o captopril, vou ter que tirar a digoxina, furosemida, sildenafil, porque já não justifica isso daqui, né? Muito pelo contrário, né? Dentro desse resumo que eu estou fazendo. E de lá para cá, a Priscila vive, né, com essa solução de Sinatra, atravessa a piscina embaixo d'água, está no 3º ano de medicina, passou aí agora, e o prognóstico de 3 meses, no mínimo, aí, é uma vida dentro de uma normalidade que todo cardiopata tem, mas em nada ela é proibida, né? Pelo contrário, às vezes a gente tem que segurar ela, porque nessa idade aí, nos 20 anos e fazendo 3º ano de medicina, não para. Então, tudo isso foi uma preparação. E aí o Fernando Betete, para concluir aí com a minha missão, né? Então eu aprendi com muito sofrimento tudo isso. E então hoje o meu canal serve de esperança para muitas pessoas, não somente cardiopatas, né? Eu até não faço tantas matérias, quer dizer, já fiz muitas, né? Porque a internet está lá tudo arquivado. Então eu sempre estou entrevistando médicos com um outro olhar, com uma outra opção, com uma outra alternativa que possa te dar aí uma esperança, né? Mas sempre puxando a orelha do internauta, né? Se alimentar bem, fazer os exercícios, né? Tirar aí as coisas ruins, porque também o nosso corpo tem um limite. Então é isso. Eu acho incrível que nós já nos conhecíamos, né, dos eventos, e tive a oportunidade de estar no seu evento, esse último que aconteceu, onde nós compramos o seu livro. E cheguei lá, deixei o livro quietinho, num sábado, onde eu estava tranquila. Falei, deixa eu ler o livro do Betete. E eu não fazia a mínima ideia do que se tratava, não conhecia a sua história. Lá tem mais detalhes, né? Eu tive que contar resumido aqui. E aí eu li, na hora eu liguei para ele. Eu falei, você não vai acreditar. A filha do Betete é cardiopata. Eu tô lendo o livro dele, eu tô chocada. E foi quando eu mandei a mensagem, né, para você. E eu acredito muito também em Deus. Antes eu falava universo, hoje eu falo Deus. Que existe um porquê das histórias elas se conectarem. A nossa Manuela, de 11 anos, vai fazer 12 logo em breve. Também nasceu com uma cardiopatia bem grave. E quando eu li, a primeira coisa que aconteceu, nós não sabíamos também, durante a gravidez eu não sabia, fiz o meu pré-natal no Einstein, com os melhores médicos, e nada foi diagnosticado. E quando a Manuela nasceu, também foi uma longa história, mas só dando uma breve resumida, a primeira coisa que uma mãe faz, o que é? Google. Primeira coisa que eu fui foi lá no Google. Transposição das grandes artérias. A primeira coisa, várias coisas. Minha filha morreu, meu filho morreu. Até que eu cheguei numa estatística que diz que a cada 10 bebês que nascem com transposição, apenas 4 sobrevivem. Dos 4, 3 têm, por conta da parada cardiorrespiratória, vivem em estado vegetativo e 1 tem vida normal. E foi ali onde eu me reconectei de verdade com Deus. Eu falei, eu vou sair daqui com a minha filha nos braços e tudo vai dar certo. E tudo dando certo, eu vou montar um blog para que outras mães tenham histórias positivas, porque eu não achei nenhuma história positiva na internet. E foi aquilo que eu te falei, que hoje eu tenho um trabalho que eu nem falo na internet, eu não divulgo, apesar dos meus trabalhos de ser treinadora comportamental, onde eu ajudo muitas mães todos os dias. Chegam mães até mim, falando, acabei de descobrir a cardiopatia da minha filha, encontrei o seu blog, tô desesperada, e aí vem a nossa conversa. Então, eu achei incrível como, quando a nossa história se conectou, eu já indiquei para várias mães, e no grupo onde eu faço parte, o seu canal, e eu acredito que nada acontece por acaso. Ah, então você não sabia? Não sabia. Eu pensei que até pelas conexões anteriores... Não sabia. Eu não sabia. Eu descobri naquele dia, lendo o seu livro. Foi do mesmo dia que eu mandei a mensagem.
E você deu rapidinho, né? Em um dia. É. Em um dia. Ele tinha saído com as crianças, foi passear com as crianças, eu fiquei em casa porque eu estava fazendo um trabalho, terminei esse trabalho e devorei em um dia. Que bom. Essa é a missão. O pessoal pediu, né? Porque, lógico, tem a internet aqui, mas um livro você consegue detalhar um pouco mais ali. Espero ter conseguido, né? Transmitido toda essa carga, toda essa emoção ali que a gente passou, né? E hoje eu agradeço a Deus, até falei isso no meu evento lá, né? Porque daqueles momentos de tempestade, de aflição, de medo, né? Porque quem é pai, quem é mãe sabe, né? E que tem esse amor, né? Como que vai ser o amanhã, né? Como é que vai ser essa noite, né? Então, hoje eu agradeço, né? Porque eu tenho 1 milhão de amigos, né? Literalmente falando, que a gente tem ajudado, apesar de toda a censura, apesar de toda a dificuldade, né? Que o sistema nos impõe, essa infelizmente é uma verdade, e a gente vai ter que usar toda a inteligência, né, para continuar informando e, de certa forma, acalmando, né, os corações aí mais ansiosos, os corações mais medrosos com essa falta de informação. Então, essa é a minha missão, levar informações que salvam vidas. Como é que foi trabalhar com o Lair? Foi um grande aprendizado. Foram 10 anos, né? Foram 10 anos de um grande aprendizado. Tem o Fernando Betete antes do Lair Ribeiro. Primeiro, agradecer a ele, né, doutor Lair? Muito obrigado aí, porque essa esperança de uma nova vida para a Priscila, só ele que podia... Você começou a trabalhar com ele quando você foi fazer a entrevista? Literalmente, eu fiz a entrevista jornalística, ponto, e já saí dali amigo dele, né? Porque lembra toda aquela visão de médico que eu falei que seria importante? Ele sempre teve um olhar especial. Calma, não vai ser fácil, mas é possível. Ele sempre fala, se tem uma doença no mundo é porque tem a cura dessa doença. E às vezes, dependendo de onde está essa doença na família, você vai ter que procurar mais ou menos. Então, lembra, eu procurei 8 anos, né, para poder chegar, entre aspas, a esse tratamento, né, que a gente fala cura, mas é tratamento no caso, né, que você tem. Então, foi um aprendizado e conviver com ele no outro ponto de vista de relacionamento, né? Uma coisa é o médico Lair Ribeiro, tem que prescrever isso, tem que tratar assim, ok, ele faz o papel de médico muito bem feito e por mais grave que seja o diagnóstico, o prognóstico, ele sempre coloca uma esperança, até porque ele tem consciência, né, de que esse momento difícil que porventura ele tenha que dar ali num prognóstico, num diagnóstico, a gente não sabe qual que é o motivo que eu vou ter que passar essa dificuldade. Quer seja uma doença minha, quer seja uma doença num ente querido da família. Tudo isso é um aprendizado. É doloroso? É doloroso. Por que você vai ter que passar por isso? Só depois que você estiver frente a frente com Deus, você passou por isso, por isso, por isso. Então, hoje, olhando 20 anos, eu consigo entender muito bem por que eu sofri tanto. Por que eu tive que aprender a estudar na marra. 24 horas por dia, de noite, acordando mais cedo para ir para o centro cirúrgico, para poder fazer a pauta lá sobre determinada cirurgia que eu teria que fazer. Que depois eu teria que entrevistar médicos de renome nacional e internacional, que eu não poderia ir lá simplesmente perguntar o que é dor de barriga. Eu teria que ter profundidade, né? E é aí que você difere de alguns jornalistas, de alguns médicos, de alguns engenheiros, de alguns advogados, que você tem determinados níveis de conhecimento que facilita o trabalho. Então, ou seja, Deus estava preparando a mim e a minha família para ser, de repente, um espelho. Com toda humildade eu falo isso, olha, tem jeito. Nós passamos por situações difíceis, extremamente difíceis, onde a gente não dormia pensando que ela não estaria viva no outro dia. E estamos aqui hoje comemorando. E comemoramos a cada novo dia. Agora, temos que tomar os cuidados, temos que mudar a qualidade de vida, os hábitos de vida, que hoje, né, esse mundão aí tem um monte de porcariada. Então, tivemos que aprender dessa maneira. E tudo isso a gente aprendeu com o pontapé inicial do Lair Ribeiro,
né? E hoje ele fez toda essa mudança aí na área da saúde brasileira, né? Porque o Lair é assim, né? Ou você ama ele ou você odeia, né? Não tem meio termo com ele. E ele fala a verdade. Então, só que isso mexe com muitos interesses, né? Então, nesse aspecto aí, o que eu aprendi, olha, isso faz bem, então defenda isso. Isso faz mal, então divulgue isso, que isso faz mal. Vai pagar um preço caro? Vai pagar um preço caro, mas é a verdade? É a verdade. Então lá na frente você vai colher. Quando meu canal foi censurado, hoje eu agradeço que o canal foi censurado, porque o meu canal cresceu 10 vezes mais, né? Então na hora você fica nervoso, você não entende tudo. Então a gente vai, sabe, pedindo a Deus e fazendo a coisa que a gente acredita que é certo, né? O cara quer tomar uma cerveja, o cara quer tomar um álcool, quer fumar, quer abusar, esse é o livre-arbítrio, né? O outro quer ficar mais quietinho aqui, quer ter uma vida mais saudável, ok, né? A gente passa aqui as duas informações. O que ele vai escolher depende dele. Mas sim, o Lair tive um privilégio, né? Hoje a gente sabe dessas mentorias, né, que são caríssimas aí com grandes líderes, né? Eu não precisei pagar nada, não. Obrigado aí, doutor Lair. Mas também a gente cresceu junto, né? Porque a Academia Lair Ribeiro também foi um projeto que eu desenvolvi com ele. E aí esses vídeos aí têm centenas de milhões de visualizações das pessoas e que também projetou o Fernando Betete, né? Mas a gente tem uma sintonia muito forte, né? No sentido de eu já sei o jeito que ele fala, o corpo dele, eu já consigo entender a linguagem corporal dele, sei o assunto que deve ser abordado de uma forma tal, de uma forma Y. Então, isso tudo é muito gratificante, né? Ter esse olhar aí com... O homem foi vice-presidente mundial da Novartis, né? Deu palestra em quase 80 países, né? Então, você ficar com ele 5 minutos, você recebe toda uma energia que é muito importante. Alguns podem dizer que foi sorte, né, esse encontro, mas eu gosto de dizer que sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Então, quanto tempo você se preparou? Quanto tempo de biblioteca você não ficou? Quanto tempo você não se preparou para essa grande sorte, né? E na verdade, quando eu falo parceria, hoje o mundo está meio desconexo de parceria. Mas parceria é quando ambos têm coisas para oferecer um para o outro. E aí, juntos, eles conseguem se complementar tanto que eles explodem. E foi exatamente isso que aconteceu com vocês dois. Não é o nome apenas do Lair Ribeiro, claro, né? Mas é o Fernando Betete... Lair Ribeiro é Lair Ribeiro. O Fernando Betete, ele chegou ali, é mais um jornalista, entre aspas, jornalistazinho, às vezes, é um repórter lá do interior, que veio fazer uma entrevista, ponto, né? Mas a hora que eu tive a oportunidade, liga a câmera, estamos aqui no ar, ele deu essa oportunidade, né? Ele ampliou, pode falar. E eu enfrentei, falei, vou entrevistar hoje. Ele sempre foi um pouco avesso a essa situação de mídia, né? Porque o que ele fala é bem... Não é que é polêmico, a gente sabe o que faz bem. Mas ele não precisava dessa vitrine, mais uma vitrine, né? Vai abordar aqui. Tanto é que se você olhar essa entrevista, você está mexendo numa caixa de vespeiro, mas vamos lá, vamos falar aqui do leite, né? Vamos falar aqui da margarina, vamos falar de produtos que todo mundo consome, então, mas ele enfrenta, né? Ele enfrenta. Então, e eu fui lidando isso ali na entrevista de uma maneira bem tranquila, e aí o Fernando Betete, opa, você é bom, vamos trabalhar junto aqui, vamos fazer umas parcerias. A gente vem de uma cultura alopática, né? Então eu acredito muito que a medicina integrativa está caminhando com passos largos, mas ainda é preciso romper essa bolha. O que você vê que tem que acontecer, o que precisa ser feito daqui para frente para que, de fato, a gente leve mais informação para as pessoas? Fábio, aí é uma situação bem complexa isso daí, sabe? Porque a indústria, né, farmacêutica, ela é muito forte. Ela é muito forte. A grande mídia também tá de mãos dadas, né, com essa questão de patrocínio.
cabe a você que está nos assistindo aí, que é paciente, né? Você que não é médico, você que não é profissional da área da saúde, o seu papel de buscar essa informação. Você pode observar aí que das grandes redes de televisão, se você tiver, sei lá, 10 minutos por semana de uma matéria que fala sobre tratamentos naturais, vai ser muito. Às vezes um ou outro programa ali durante o ano de 1 hora que falou ali sobre um produto natural, uma alternativa. Então sempre os tratamentos naturais, quer seja integrativo ou tantas outras palavras que até hoje, né, não se encontra um denominador comum nisso daí, sempre é desvalorizado, né? Em nome dessa ciência, principalmente com esse evento que teve em 2020 aí, então tudo é ciência, tudo é ciência, tudo é ciência, né? Então é um grande desafio. Então acho que os médicos ou profissionais de saúde no Brasil, né, vão ter que fazer um esforço dobrado, né, para poder continuar levando essa informação. Eu já estou fazendo esse trabalho de forma mais objetiva e cotidiana, no mínimo aí, desde da situação da Priscila, no mínimo aí já uns 12 anos, né? E cada mês que passa, cada ano que passa, a gente tem fortalecido mais. Mas o que eu conclamo é que essas empresas, né, esses profissionais que estão apaixonados e têm a plena certeza que os tratamentos naturais, os tratamentos integrativos fazem bem, e a gente sabe que faz bem, eles têm que estar preparados a dar as mãos, né, com os seus parceiros para a gente poder continuar divulgando, né, esses tratamentos, que também tem muitos trabalhos científicos que comprovam isso daí. Você vê, a própria solução de Sinatra é magnésio, que você encontra nas nozes, L-carnitina na carne, D-ribose, que é um açúcar de rápida absorção que produz energia, e a coenzima Q10. Esses produtos todos não são patenteados, né? Então, diferente aí de um Rivotril da vida, que você faz a patente dele e ganha alguns milhões de dólares. Milhões não, bilhões. Então, esses produtos você faz na farmácia da esquina, porque assim que você absorve eles, ele vai virar energia para o músculo cardíaco, né? Como é que descobriu isso daí? Então, você vê, eu procurei 8 anos, tive que ir no Dr. Lair Ribeiro, que conhecia o trabalho do Dr. Stephen Sinatra, e até hoje, quando eu falo, eu recebo telefonemas de médicos, viu, como é que é isso daí? Eu não estudei isso na faculdade. Então, é um desafio, né? Nós estamos aí, tem uma estrada enorme pela frente para a gente divulgar, para a gente trabalhar, e as pessoas estão tendo consciência cada dia que passa, né? Eu quero tratar, mas eu só vou tratar com remédio se isso daqui não der certo, né? Então, é um processo de conscientização que a gente vai acompanhando pouco a pouco. A internet democratizou isso, né? Porque antes a gente era refém das televisões, dos canais abertos, dos canais fechados. Hoje a internet acelerou esse processo. Acelerou, mas você tem que procurar, né? Você tem que procurar porque o algoritmo ele não gosta muito de apresentar determinadas soluções. Então, é uma triste realidade, né? E a gente tem que enfrentar. Se o sistema é assim, paciência, né? Então a gente dá uma cavucada ali, que nem você mesmo falou, né? E procura um pouco mais na internet que você encontra a informação. Eu tô sendo realista porque essa é a realidade, né? O próprio canal do Fernando Betete, eu percebo, né, uma certa dificuldade das pessoas acharem ali. Uhum. E não só o meu, outros também de tratamentos integrativos, mas a gente não desiste, a gente é inteligente, faz na plataforma A, faz na plataforma B, promove um evento e as pessoas vão crescendo. Mas eu acho que o recado que eu tenho que dar para o profissional da saúde e para os meios de comunicação é que estão perdendo também uma fatia do mercado, né? Porque as pessoas querem outras opções de tratamento. E dá para tratar de forma conjunta, dá para fazer tratamentos através de uma sinergia, né? Se o objetivo é ajudar o paciente, então tem horas que você vai ter que dar o antibiótico mesmo, vai ter que dar um anti-inflamatório, mas você também pode dar um outro suplemento para que esse anti-inflamatório
tenham uma eficácia muito mais rápida, e também, às vezes, um antibiótico natural para poder ajudar aquele antibiótico ali alopático, né? Então, tudo isso é benéfico para a saúde. Então, já temos muitos profissionais de saúde já fazendo isso, mas o que eu quero dizer é que tem muito espaço ainda para se divulgar, tem um espaço enorme, e aquele médico e profissional da saúde que entender isso, que temos um bom número hoje, ele vai conquistar muitos pacientes, porque primeiro que o processo de volta de recuperação da saúde normalmente é um pouco mais rápido, né? Quando você tem 2 pilares ali ajudando o corpo humano, é natural você entender que vai ser bem melhor, né? Então, se você toma um antibiótico, ele mata o inimigo, mas também mata o mocinho lá, no caso da flora intestinal, né? Da microbiota intestinal. Se você está tomando outros produtos para fazer com que aquele mocinho que morreu ali no campo de batalha ali seja multiplicado para recuperar a força, então, ou seja, bem melhor. Então, você imagina quando a minha filha tomava mês sim, mês não antibiótico, o quanto que ela sofreu, né? Com essa questão da saúde intestinal, que ela é importantíssima. Então, vamos tomar aqui os probióticos, prebióticos, vamos tomar aqui o kefir, né? Vamos melhorar isso daqui para depois recuperar, porque isso hoje a gente entende que é perfeitamente normal. Eu vejo que há uma diferença muito grande dos principais players da área de medicina integrativa, e há um vale entre os outros. E aí a gente estava conversando, eu quero saber de você, de tantos anos de experiência, cara, falando com muitos médicos, com muitos empresários, quais as principais habilidades que esses profissionais vão precisar para o ano 2024? Habilidades. Bom, primeiro de tudo, acho que humildade. Humildade. É entender que tem muito mais informações além daquele livro de medicina que ele estudou, sabe? Eu lembro que eu fiz uma pergunta para o Dr. Stephen Sinatra sobre quantas mitocôndrias tem em um neurônio. Ele sabia quantas mitocôndrias tinha em uma célula cardíaca. Mitocôndria é o gerador de energia da célula, né, que a gente aprendeu lá no cursinho. Então, cada célula cardíaca tem 5.000 mitocôndrias. Sim, né? E você via lá no livro, às vezes 1, 2, né? Na verdade, cada célula cardíaca tem, em média, 5.000 mitocôndrias. E o que ele descobriu, Stephen Sinatra? Se uma célula cardíaca tem 5.000 mitocôndrias que produz energia, se tem 5.000 ali, no BISP tem 2.000, então eu preciso alimentar essa energia aqui. Esses motores de energia, eu preciso de combustível. Na verdade, é lógico, para ele foi lógico, né? E aí ele desenvolveu a solução de Sinatra. Então ele deu magnésio, L-carnitina, D-ribose, coenzima Q10, que é o combustível da mitocôndria. Quando a minha filha começou a tomar a solução de Sinatra, todas as mitocôndrias estavam com o tanque cheio, produzindo energia. Então a insuficiência cardíaca acabou. Porque o médico falava, come alface lá, um brócolis, está resolvido o problema. Criança come alface, come brócolis, entendeu? Come uma carne, um peixe, um frango, um arroz integral, não come. Ou seja, ela só gastava energia, o coração cada vez mais fraco, né? Aí eu perguntei para ele, doutor, quantas mitocôndrias tem no neurônio? Ele não sabia responder. No neurônio, lógico, cardiologista perguntando de neurônio, né? Mas como ele estudava muito a mitocôndria, ele falou, Fernando, eu não sei, mas excelente pergunta. Você está me forçando a estudar a fisiologia do neurônio, e eu estava nos Estados Unidos, eu te mando um e-mail, eu vou estudar, assim que eu tiver a informação, eu te mando um e-mail aí para você. Isso foi há 5 anos atrás, 5, 6 anos. E voltei para o Brasil, deu lá 4 dias, recebo o e-mail dele, né? Tem 2.500 mitocôndrias em média no neurônio. Muito obrigado por ter aprendido sobre o neurônio. Aqui eu falo com um médico, às vezes, não vou aqui nominar, mas e o doutor, e o ômega 3 não é importante? Não serve para nada, ômega 3. Mas como não serve para nada? É o suplemento mais vendido no mundo. Qual que é a bebida mais vendida no mundo? Chá verde. Não serve para nada? Como? Só por essas 2 informações
eu vou querer ter curiosidade para entender por que o ômega 3 é o suplemento mais vendido no mundo e por que chá verde é a bebida mais vendida no mundo. Né? Então, o ômega 3 é amigo do cérebro e amigo do coração. Né? Anti-inflamatório, ajuda a limpar as artérias. Chá verde, poderoso antioxidante, vai limpando o organismo. E você também vai se hidratando. Então, humildade, habilidade no sentido que você tem que entender que a gente não sabe nada. Eu estou aqui nos meus 58 anos. Se Deus me der o privilégio de viver mais 60 anos, olha quanto que eu vou aprender. Se eu poderia estudar todos os livros do mundo hoje? Não tenho tempo. Então, o que será lá que um médico indiano faz para tratar o coração? O que será que um médico lá da China faz para tratar o coração? Né? Então, acho que humildade no sentido de só sei que nada sei. Então, não sei comunicar, não sei conversar com o meu paciente. Farmacologia, ele sabe de tudo. Às vezes, hoje, com o celular, falou, doutora, que dose que eu dou aqui? Tem que fazer conta, né? Mas se eu der essa dose, se eu der assim... A criança não é um adulto pequeno, criança é outra fisiologia. Então, olha só, e tudo isso é o quê? Eu não sei. Então, deixa eu aprender. Então, eu acho que eu resumo todas essas habilidades, porque se eu entender que eu não sei comunicar com o meu paciente, se eu entender que eu não sei mais do que aquele professor, do que aquele meu outro colega, o colega, posso assistir uma cirurgia tua para ver como é que você fez isso daqui? Né? Então, olha aqui que legal, você usa esse tipo de ponto, você usa esse tipo de técnica, que legal. Então, você está vendo, é humildade, é compartilhar. E a gente só vai crescer, a gente só vai amadurecer quando a gente, né, dá a mão para um, dá a mão para o outro ali no momento de dificuldade. E foi assim também na minha família, na sua. Olha, Priscila vai morrer. E agora, o que eu faço? Peguei na mão de Deus, peguei na mão dos irmãos da igreja, peguei no médicos que foram mais humanos. Não, Fernando, tem jeito, ixi, já vi cada coisa. Mesmo que fosse ali uma conversa de apoio, mas, nossa, que bom, deu um alívio ali. Então, não são habilidades, né? É ter a humildade de entender que eu preciso do outro para poder chegar do outro lado. Show de bola. Janis, última pergunta. Autoconhecimento. Autoconhecimento. É entender que cada um tem as suas limitações para depois vir o autodesenvolvimento. Então, ok, está me faltando a comunicação, está me faltando entender que o meu perfil é um perfil mais analítico e agora eu preciso desenvolver a minha parte mais humana. Isso faz muito sentido, né, para a área médica. Eu acho que não só na área médica, né? Aí você vê de tudo, né? Até você falou da área médica, mas o arquiteto que fez a minha casa, olha, tá vendo aquela porta lá? Você abre a porta, tem um interruptor, né? Ali do lado da abertura da porta. O meu arquiteto fez o interruptor do outro lado da porta. Eu tenho que abrir a porta e ir para trás. Então, é um detalhezinho curioso que eu estou contando aqui, mas é o quê? É relação humana. É sentar, é ouvir, é aprender. Né? A cultura brasileira tem muito disso. É o doutor, eu sou médico. Né? Hoje já não está tanto mais, mas ainda tem uma geração. O doutor falou, está falado. Né? Então, é muita responsabilidade. E você aprende isso no berço familiar, de uma boa educação, né? E se você tiver humildade de absorver essa sua caminhada de aprendizado, mesmo formado, que cada dia que você está aprendendo com um paciente seu, então lá na frente, no caso de médico, ele vai ser um médico mais humano. Ele vai ter que entender isso daí, né? Porque o ser humano não é uma ilha, né? A gente fala disso, até no jornalismo a gente fala muito disso. A gente é um social, né? Então, e quando você dá esse apoio, quando você dá essa mão, né? Vem aqui que eu vou te ensinar, escuta aqui o meu conselho, que as velhas parábolas, né? Do mestre, do sábio, o que é? É conversar, é aprender com aquilo ali. Hoje não se tem mais isso, né? Na nossa época lá, a avó e a tia tudo pegava a cadeira, ia para a calçada e ficava conversando. Verdade. Hoje você fica vendo
as fotos lá do influencer e tendo. Então, às vezes, senta ali com o tio, com a tia e vai relembrar. Eu estou tirando a minha cidadania italiana agora, né? Então, eu estou sendo, entre aspas, obrigado a chamar os tios lá de 80, 90 anos e é uma coisa muito gostosa, né? Ih, teu avô veio no navio, veio, aí casou com a sua nona, rapaz, ele saiu fugido, não sei o quê. Então, sabe, não está aqui na internet, está ali, é uma vida, né? E eu tenho que agradecer. Esse dia eu estava vendo lá de onde o meu bisavô italiano veio, né? Uma cidadezinha. Então, imagina esse senhor, né? Com 16 anos, sair do país dele, né? 1880, pegar lá um navio, vir para cá, para nada. Tipo, hoje aqui você sai do nada e vai para um outro país que você não sabe a língua, que você não sabe a cultura. Então, você tem que agradecer, né? E se você tiver a oportunidade, ir lá, porque não importa do jeito que você foi gerado. Se você está vivo aqui, né? Nas várias entrevistas que eu fiz sobre constelação familiar, mas eu fui estuprado, meu pai bateu, não sei o quê. Agradeça pela vida. O mais importante ele fez por você, você está aqui, você né? Você está vivo, né? Você está vivo. Agora, como que você vai ter essa interpretação? Né? Porque, às vezes, ou a mãe ou o pai, aquilo ali, não sei o que, era ruim, não sei o que. Eu estou aqui, eu estou vivo, estou respirando. Então E você entra tem o que quê, agradecer. Betete? Comunicação. Outra Como é vez. que isso foi comunicado para mim? Então, no fim, tudo é comunicação. Isso é com toda certeza, né? Com toda certeza. Hoje a gente está aqui fazendo o quê? Comunicação, né? Os ensinamentos de Cristo, comunicação. Então tudo vem disso daí. Agora você tem só que dar uma filtrada, né? Selecionar aí uma boa fonte de informação e entender que às vezes você está lendo um livro ali sobre um fato histórico, mas procura ler um outro livro, né? Para ver se aquilo ali bate, porque às vezes você pode ter outras interpretações, né? E aquele bom professor, aquele bom mestre, né? É que teve uma boa bagagem e não ficou somente naquela versão, que é o que estão querendo hoje dar muito foco, né? E eu sou contra essa polarização aí. E você falou uma coisa muito importante, né? Que agora você está tirando a sua cidadania e aí você está escutando história, a sua história. Porque se você está escutando a história do seu bisavô, do seu tataravô e das gerações anteriores, é a sua história, como você está aqui. E aí eu até me lembrei de um fato que aconteceu recentemente de uma pessoa muito querida, que está grávida. E aí ela falou assim, se for menina vai se chamar tal. Eu falei, nossa, que legal, é o nome da minha tataravó. Ela me olhou, falou, tataravó? Eu falei, nossa, mas eu não sei nem o nome da minha bisavó. E aí a gente pensa, né? De novo, comunicação, celular. A pessoa não sabe da sua própria história porque tá ali o tempo todo vendo a história da vida dos outros. Você tocou num ponto aí, né? Antigamente você ia na casa da avó ou de um tio um pouco mais experiente, o que você via na parede da sala, né? A foto da família, né? Foto aquelas amarelas, antigas, esse aqui é o nono, esse aqui é o bisavô, esse aqui é o tio, não sei o quê, né? Hoje você não tem mais essas fotos, né? Você tem lá dos Beatles, ou de um artista, ou de um cachorrinho, ou de uma figura abstrata, mas por que não, né? Colocar a foto do pai, do avô, lógico que a gente tem aí no máximo aí, talvez um bisavô, um tataravô, porque a foto também não teria mais, né? Mas você já não vê isso daí, né? É reverenciar, é agradecer, né? Porque as gerações mais antigas e outras culturas valorizam isso muito, né? E hoje, valorizar a família parece que não está com nada. Família, o bem mais precioso, você falou, é verdade. Quantas casas a gente não vai, né? Assim, de amigos a gente vê que não tem foto sequer, né? De família alguma. Você vê ali foto de artista ou obra de arte, mas não fotos, tem nem assim... ligação entre marido e mulher, quanto mais foto de bisavó, de vó e de história. Então, uma coisa para vocês pensarem aí, ó. Quem sabe aí você pode pegar a foto aí com a nona, com o tio mais antigo aí que está vivo, né? Hoje a inteligência artificial transforma aquela foto velha numa super, hiper, mega foto. Coloca aí a sua árvore genealógica, né? Acho que
é gostoso. E procurar saber os nomes, tudo da cidade. E quem sabe você que pode viajar, em vez de ir lá para a praia, né? Pega aí um avião e vai lá conhecer de onde vieram os seus antepassados. Uau! Fernando, foi um bate-papo assim muito gostoso. Assim, a gente sempre aprende. A gente só ficou aqui, ó, com os olhos abertos, assim, só escutando, porque isso de fato é o que engrandece a gente. Eu sempre falo que eu sempre procuro conviver com pessoas que são muito melhores do que eu, são sempre acima da média, e a gente fala que são pessoas comuns e que a gente aprende bastante. Eu gostaria que você deixasse aqui um recado final para essa galera que está vendo aqui a gente. Essas mensagens aí dá branco na hora, né? Mas o que eu posso dizer? Não desista, entendeu? Eu não sei aí o que você está passando nesse teu momento aí que está assistindo esse podcast. E se você está assistindo esse podcast até agora, é porque você tinha que assistir esse podcast. Então, e não é teatro, não. Se você está passando por uma dificuldade, meu amigo, eu já passei por muitas dificuldades. Medo de morrer, medo do filho morrer, sair correndo do oficial de justiça que estava ali pegando o seu carro, não tinha dinheiro, entendeu? Mas hoje eu estou aqui. Então, tudo é um aprendizado. Tudo na vida é um aprendizado para deixar você mais forte. E hoje eu agradeço com toda serenidade, com toda tranquilidade, que Deus me forjou a ferro e fogo. Porque tem uma geração que está vindo aí, que o pessoal chama geração Nutella. Essa geração eu tenho até medo do que vem pela frente aí. A gente sabe que os anos vindouros aí são bem apertados e só vai sobreviver, literalmente sobreviver, os fortes. Tá? Nesse mundo moderno de hoje, se você só fica aqui gastando o seu dedão, você é mais um igual na multidão. Então seja diferente, seja firme, tenha a sua fé, tá? Porque fé está provado pela ciência e está provado pela vida humana, né? Que isso daqui não veio de um Big Bang, está tudo certinho aqui, não. Né? Então não desista e procure a segunda, terceira, quarta, quinta. Eu procurei várias opiniões durante 8 anos e não desisti. Se você procurou só um dia já está reclamando, siga em frente. Obrigado Um mesmo. papo de valor. Esse foi um papo de valor. Dando valor ao que exatamente tem valor, né? E pra gente finalizar mesmo... Ele já finalizou. Não, agora eu quero finalizar, porque assim, eu acredito muito forte que nós não passamos por situação alguma para ficarmos calados, né? Eu acredito muito que Deus não entrega nenhum fardo na nossa mão e que a gente consegue superar, e se nós não formos fonte de esperança e de salvação. Por esse motivo que eu ainda não sei por qual motivo Deus nos uniu, mas eu entendo que pela minha filha e pela sua filha nós temos alguma coisa muito forte aqui, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mães que chegam para mim todos os dias, desesperadas, onde elas acabaram de receber, e para você também, porque eu tenho certeza que você recebe todos os dias mensagens de mães que acabaram de descobrir a cardiopatia. Qual é a mensagem para essa família que acabou de descobrir que tem um processo gigantesco pela frente? O que você pode dizer? É difícil isso daí, é difícil, porque você sabe, né, no livro que você leu, que tivemos, né, as informações negativas, a criança partiu, mas também nós somos aqui vitoriosos, né? Mas eu reforço da mesma maneira, você pode estar com um cardiologista que talvez não seja tão humilde ao ponto de, olha, temos outras alternativas. Então, não desista. Eu sei que você não vai desistir aí pelo teu filho, pela tua filha, né? Procure a segunda, terceira, quarta opinião. Hoje a medicina está muito avançada. A medicina de hoje, a cardiologia de hoje, ela é diferente de uma cardiologia de 20 anos atrás. As células-tronco, sabe, estão trazendo uma esperança enorme para a reconstrução de tecidos, né? Isso está muito próximo. De repente você consegue manter a sua criança viva por mais 5, 10 anos. Daqui 5, 10 anos a gente já vai ter aí
corações sendo produzidos dessa maneira, os transplantes, né, não somente entre seres humanos, lógico que isso já está concretizado, mas agora transplantes de coração de animais para o ser humano já é uma realidade, né? Hoje temos já notícias, né, pessoas que já viveram um mês e meio, como foi no primeiro transplante cardíaco entre humanos. Então, não se desespere, né? Não se desespere. E o que eu posso falar? Em tudo dai graças, né? Porque hoje está desesperador, tá. Mas quem sabe daqui 20 anos você vai lembrar dessa história. Eu vi aquele podcast lá do Fernando Bettetti e ele pediu para eu não desistir, ele pediu para eu procurar uma outra alternativa. Eu sei que você jamais vai desistir do seu filho ou da sua filha, né? Então o que eu posso te dar é que tem esperança. A minha alternativa demorou 8 anos para eu encontrar um medicamento que desse condições da minha filha viver. Hoje está com 20 anos, no 3º ano de medicina. Então, a minha história é uma esperança. A sua história também é, né? A cirurgia cardíaca hoje também, em recém-nascidos, é rotina, né? Vai ter que fazer cirurgia. Dê glória a Deus por poder fazer a cirurgia. A minha não pode fazer cirurgia. E eu achei uma outra alternativa. Então, tenha esperança. Persista. Procure a 2ª, 3ª, 4ª opinião. Incrível. Mais um papo de valor concluído com sucesso. Quero agradecer, de fato, pelo seu tempo, Obrigado. pela sua disponibilidade, por você contar a sua história. Foi sensacional. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado aí vocês. Obrigada. Janice, mais um papo de valor concluído com Esse sucesso. foi literalmente de valor. Exatamente. E para você que acompanha aqui, muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Valeu.